Olá, boa noite. De uma caverna da Tailândia, uma notícia e um alívio. Estão sãos e salvos os 12 meninos e o instrutor deles. Eles devem passar uma semana no hospital. E os nossos repórteres trazem todos os detalhes da operação que dividiu as atenções do planeta com a Copa do Mundo. Que já tem o primeiro finalista. A França vence a Bélgica para disputar uma decisão de Mundial pela terceira vez. A última foi há 12 anos. A seleção adversária dos franceses vai ser conhecida amanhã no confronto entre a Croácia e a Inglaterra. E um astro desclassificado nas oitavas muda de clube. Cristiano Ronaldo troca o Real Madrid pela Juventus da Itália. A presidente do STJ considera absurda a decisão do desembargador plantonista do TRF4 que mandou soltar o ex-presidente Lula. Presa uma quadrilha que transformou dinheiro roubado de sites bancários em criptomoedas. Um estudo conclui que o desmatamento está chegando a um ponto irrecuperável em áreas da Amazônia. E a Serra Catarinense tem neve pela primeira vez no ano. Agora, no Jornal Nacional. Uma brisa de alento e de alívio percorreu o planeta nesta terça-feira. Foi um sucesso o resgate dos 12 meninos e do treinador deles na caverna que atraiu as atenções do mundo todo para a Tailândia por mais de 2 semanas. O desafio enorme de retirá-los do complexo de grutas a 1 quilômetro da luz do sol foi registrado pelos nossos enviados especiais Rodrigo Carvalho, Lucas Marshall, Mário Câmara e Rodrigo Alvarez. Já era noite aqui na Tailândia quando a última ambulância desceu pela estrada de terra e encerrou um drama que durante 8 dias, desde que os meninos foram encontrados, inquietou o mundo. Primeiro pela angústia de ver 12 meninos e seu jovem treinador impossibilitados de atravessar a caverna inundada. Depois, pelo esforço solidário de centenas de pessoas que queriam salvá-los. Os 12 javalis selvagens e o treinador saíram da caverna e estão salvos. Foi assim, sob aplausos, que o chefe da operação e os militares que o acompanhavam anunciaram o sucesso da missão. E agora, que felicidade anunciar que terminou o drama, está todo mundo fora da caverna, todos sobreviveram. A terceira e última etapa do resgate dos javalis selvagens começou às 10 da manhã pelo horário da Tailândia, meia-noite no Brasil. Era a vez de tirar os mais debilitados, incluindo o menorzinho da turma, Titã, que tem só 11 anos. Por último, viria o treinador, conhecido pelo apelido de Eik, um ex-monge budista de 25 anos que passou fome para dar comida aos meninos. Ambulâncias nesses últimos dias foram símbolos de alegria, renascimento. E hoje a gente viu 1, 2, 3, 4, até que veio a confirmação de que Eik também tinha saído. O correspondente Rodrigo Carvalho viu de perto quando ele chegou ao hospital. Chega agora a ambulância escoltada aqui no norte da Tailândia por aplauso desses moradores que estão vibrando tanto com essa notícia, assim como o mundo inteiro. O motorista da ambulância deu um tchau ali para todo mundo. A aventura começou no dia 23 de junho, quando Eik levou os 12 meninos para visitar a caverna e comemorar o aniversário de um deles. Eles foram surpreendidos ao perceber que o caminho por onde deveriam voltar tinha sido inundado pela chuva. Passaram 9 dias sem contato com o mundo, racionando os lanches que tinham levado para o aniversário. Foi então que, por acaso, mergulhadores britânicos surgiram como anjos no meio da escuridão. Retirá-los da caverna inundada, no entanto, parecia impossível. Os meninos estavam muito frágeis, não tinham preparo para usar equipamentos de mergulho e o oxigênio na caverna estava quase no fim. Além disso, tinha mais chuva a caminho. O que fazer então? Deixá-los na caverna por 4 meses até que a chuva baixasse? Perfurar a rocha para retirá-los por cima? Ou enfrentar mais de 2 quilômetros de áreas estreitas ou completamente inundadas e resgatá-los pelo mesmo caminho por onde entraram?
Enquanto os especialistas decidiam o plano, na madrugada de sexta-feira, um mergulhador tailandês morreu por falta de ar. No domingo, 18 mergulhadores tailandeses e estrangeiros arriscaram as próprias vidas para tirar os 4 primeiros lá de dentro. Usaram cordas e cilindros de ar comprimido para conduzir os meninos. Ontem tiraram mais 4 e hoje a caverna escura ficou vazia outra vez. 3 mergulhadores e um médico da Marinha Tailandesa foram os últimos a sair. São heróis anônimos que passaram diversas noites dormindo na caverna para cuidar do grupo. Agora os meninos e o treinador estão em quarentena no maior hospital de Chiang Rai. Alguns sofrem de problemas respiratórios e todos estão desnutridos recebendo vitamina D para compensar a falta de luz solar. Como ficaram muito tempo no escuro, para proteger os olhos, só depois de alguns dias vão ver a luz do sol outra vez e voltar para casa. Vão também poder ler as inúmeras homenagens que pessoas do mundo inteiro fizeram para eles. Homenagens bonitas. Os javalis selvagens agora têm fãs e logo, logo devem voltar a jogar. Nesses 18 dias e mais de 400 horas, o povo da Tailândia se comportou como se aqueles meninos fossem da família, de todas as famílias do país. Os tailandeses foram para a rua esperar seus meninos. Ficaram horas, apreensivos, ansiosos, sentados na calçada. Mas o que é esse esforço perto de 2 semanas numa caverna? Em vez de desfile em carro de bombeiro, os heróis, ainda frágeis, chegaram de ambulância. E o motorista tirou o pé do acelerador só para os meninos ouvirem os aplausos. Foi o clímax da noite. Saber que os 3 estavam bem, sendo atendidos no maior hospital da província, fez todo mundo relaxar. Essa mãe trouxe os filhos, está aqui desde cedo com os filhos. A gente não consegue se comunicar, só no olhar, mas eu estava aqui, estava fazendo imagem dela, ela jogando o menino pro alto, comemorando, em solidariedade à agonia que viveram esses pais. Na festa tailandesa, encontramos por acaso 2 brasileiros com história para contar. O pai, missionário, trabalha com crianças da mesma idade dos meninos e se coloca no lugar do treinador. Infelizmente, o mergulhador morreu, mas todos hoje, a maior emoção foi quando o coach chegou. Porque esse coach, ele deve ter sofrido muito, ele tomou conta desses meninos e a gente, como coach, a gente sente da mesma forma. Porque a gente toma conta de crianças que se tornam filhos da gente. E o filho dele já foi na caverna. Olha ele, 2 anos atrás, com os amigos, na imensidão da caverna. Você pensa, né? Podia ter sido eu, cara. Eu tava planejando ir esses meses atrás pra lá, mas decidimos não ir por várias razões. Uma é por causa da chuva mesmo. Foram 400 horas de agonia, mas acabou. A província de Chiang Rai vira agora a cidade dos meninos da caverna. O mundo todo olhou para cá uma rara demonstração de solidariedade mundial. Esse país, religioso, de maioria budista, acha que o seu pensamento positivo no Brasil pode ter feito diferença. O gesto de agradecimento pelo carinho e oração do mundo inteiro se repetiu. A mãe, que entende o que os pais dos meninos devem ter passado, foi para frente do hospital exibir seu maior troféu. A gente falou numa onda de alívio e de alento no início do Jornal Nacional. O sorriso do Rodrigo Carvalho mostra que também a nossa equipe de repórteres, nossos 2 repórteres, nossos 2 cinegrafistas tiveram esse mesmo alívio. Agora a gente vai ao vivo para a Tailândia para saber do estado de saúde dos meninos resgatados. Agora o Rodrigo Alvarez vai levar 5 segundos para me ouvir dizer bom dia, Rodrigo. Boa noite, Bonner. Boa noite para todos vocês aí no Brasil. Sorriso, né? A gente realmente agora sorri aliviado aqui, viu? São aproximadamente 6h38 da manhã aqui na Tailândia. O país vai acordando, Bonner, mas na verdade eu diria que a maioria das pessoas está dormindo um sono profundo, um sono recompensado pelo salvamento das crianças e do treinador. Foram dias de muita ansiedade, muita agonia aqui acompanhando toda essa operação de resgate. O estado de saúde, de maneira geral, Bonner, dos meninos é muito bom.
Os 4 primeiros que saíram no domingo já saíram da área de isolamento, já caminham inclusive pelo hospital e em breve, né, a expectativa é que em breve eles possam ser liberados para ir para casa. Os outros 8, mais o treinador, ainda precisam ficar no isolamento mais algum tempo. Eles ficam separados por uma parede de vidro ali, se curando de qualquer infecção que eles tenham tido, né? Tem 2 com infecção pulmonar, mas isso não é nada grave. Com o tempo, em poucos dias, a gente espera ver esses meninos voltando para casa. E aí é interessante, Bonner, que eles vão ter que decidir o que eles vão fazer, porque tem convite do mundo inteiro para levar os meninos para jogar futebol. Todo mundo quer treinar com os javalis selvagens, todo mundo quer jogar com os meninos. O presidente da FIFA chamou eles para ir para a final da Copa do Mundo. Então eles vão ter que respirar fundo e aceitar e descobrir que convite eles vão aceitar nos próximos dias. Mas a gente tem certeza, pelo que viu por aqui, que a primeira coisa que todo mundo quer fazer é ir para casa, ficar com a família. As famílias estão esperando. A gente esteve com algumas famílias aqui. Uma delas, a do menino chamado Knight, ainda espera comemorar o aniversário dele, que foi justamente no dia 23 de junho. Ele não comemorou dentro da caverna. Então os javalis selvagens em breve devem se reunir aí para comemorar finalmente o aniversário do amigo, que era o propósito daquela visita que acabou no que acabou aí nessa caverna, né, Bonner? Agora a gente também termina essa cobertura muito satisfeito, né, Bonner, por ver tudo o que aconteceu aqui, toda a manifestação de solidariedade, mas principalmente, Bonner, a valorização à vida. Eram 13 pessoas dentro de uma caverna, um país inteiro parou para ajudar. Vieram pessoas do mundo inteiro para cá, às vezes voluntários que vieram ajudar voluntários, especialmente os mergulhadores, muitos deles voluntários que vieram de outros países e arriscaram a própria vida para salvar esses meninos. Então, Bonner, eu me despeço, mando boa noite para vocês, com muita satisfação aqui de ver esses meninos fora da caverna finalmente, e esse exemplo para o mundo inteiro que a gente pôde testemunhar aqui com muita alegria. E a gente agradece a você, Rodrigo, por o seu belo trabalho e de todos os colegas que estavam com você, porque foi através desse trabalho que o Brasil pôde acompanhar esse momento impressionante de solidariedade planetária. Parabéns, bom descanso para você agora e bom dia. Seguindo com o Jornal Nacional, também do lado de lá do planeta, mas no Japão, subiu para 155 o número de mortos nas enchentes. A chuva torrencial da semana passada também provocou deslizamentos de terra. Mais de 200 mil moradores estão sem água. São remotas as chances de haver sobreviventes entre os 67 desaparecidos. Aqui no Brasil, a chuva provocou estragos na cidade de Touros, no Rio Grande do Norte. Em 4 dias, choveu mais do que o dobro do que se esperava para todo o mês de julho. A prefeitura calculou que 8 mil pessoas foram prejudicadas e decretou situação de emergência. No sul do país, nevou pela primeira vez nesse inverno, em 5 cidades de Santa Catarina. É o inverno mostrando sua cara. Demorou um pouquinho, mas chegou bonito, hein? Branquinho, branquinho, cobrindo os campos das regiões mais altas de Santa Catarina. Essa é a primeira vez no ano que neva o suficiente para acumular um pouquinho e a gente vê assim no chão. Nós estamos em Urupema, no Morro das Torres, a 1.750 metros de altitude. O vento aqui é tão forte que fica difícil até para falar. A sensação térmica é de 9 graus abaixo de zero. Como é que você está resistindo a esse frio? Ai, tá bem agasalhado, com 3 mudas de roupa e ainda assim tá muito gelado. É muito frio, muito gostoso. Ai, gente, não sei se eu acho tão gostoso assim quanto ela não, viu? Eu gosto muito. Essa sensação de a pele estar sendo cortada pelo frio é muito gostoso. É muito bom, gente. Eu não sei como é que ele pode gostar, gente, porque a sensação é exatamente essa. O frio chega a doer. Dói, mas vira diversão. Gente grande brinca feito criança. Os primeiros flocos de neve caíram no início da madrugada. Esses turistas de Minas Gerais estavam em Urupema quando começou a nevar. O dia amanheceu e os corajosos continuavam lá. Quero ficar aqui o dia inteiro curtindo. Eu vou te dizer que se você ficar, congela. Congela? Será?
sensação boa, né, de cortar a pele de frio. Maju, boa noite para você. Vai chover aqui vai nevar aqui no Rio de Janeiro também, não? Não, Bonner. Chover vai, você acertou. Boa noite. Boa noite para você e para todos. Deixa eu falar, Bonner. É o seguinte, ó, não tem mais ingrediente, inclusive, para neve lá no sul, porque vai faltar um item importante para produzir neve, que é a alta umidade do ar. É que esse sistema aqui de baixa pressão, que estava transportando a umidade, vai se afastar do sul, mas como tem esse outro sistema aqui, continuando espalhando ar frio, sai a neve e entra a geada em toda essa área imensa que chega até o sul do Mato Grosso do Sul. Pode gear em Curitiba, onde vai fazer 1 grau de mínima, Chapecó com 3 graus, Santa Maria no Rio Grande do Sul, Itararé no sul de São Paulo e Dourados em Mato Grosso do Sul, onde o dia pode começar aí com 4 de mínima. Campo Grande amanhece com 6, 8 em Brasília, só 12 em Rio Branco e 16 lá em Porto Velho. 8 de mínima em São Paulo e em Porto Alegre, 11 em Cuiabá. Previsão de nevoeiro aí nessas cidades pela manhã e sol à tarde. Aliás, o tempo fica firme em grande parte do país. Previsão de pancada lá no norte da região norte. Também pode continuar chovendo bastante em áreas do Nordeste. No Rio, agora sim, no Espírito Santo e no leste de Minas, é chuva com frio, veja só. 12 de mínima e 23 de máxima lá em BH. 13 com 22 no Rio de Janeiro, Vitória com 24 de máxima, mas a chuva não é muito violenta, não. E pode ter ressaca entre o litoral do Sudeste e do Sul. Dia bem molhado em Natal e em Boa Vista e chuva fraca em Fortaleza com 31 graus. Desculpa frustrar a sua vontade de neve para o Rio de Janeiro, Bonner. Não, tudo bem. Você falou de Itararé, São Paulo, deixou gente da minha família feliz por citar Itararé. Tá tudo certo. Então tá bom. Obrigado, Maju. Até amanhã. Até amanhã. Olha, saiu um estudo sobre desmatamento na Amazônia que concluiu o seguinte: a derrubada da floresta em algumas áreas está quase chegando a um nível irreversível. Difícil saber quem começou e impossível prever onde vai terminar um incêndio como este na beira de uma rodovia na cidade de Ariquemes, em Rondônia. A fumaça encobre tudo e o motociclista desiste de seguir viagem. Depois de controlar o fogo, o que fica é um cenário cinzento. Por pouco, as chamas não chegaram até a casa do seu Antônio. As coisinhas já é pouca, né? Aí eu fiquei com medo. 22 anos que eu moro aqui, todo tempo é assim. Mesmo sendo crime ambiental que prevê multa e até prisão, a queimada ainda é muito comum aqui na região norte. No campo, é uma prática antiga que serve de preparo da terra para o novo plantio. O clima e a vegetação secos e o calor nessa época facilitam a propagação das chamas. Só nesta área aqui, em um único dia de queimada, o fogo destruiu 3 quilômetros de vegetação. Uma pesquisa divulgada numa das principais revistas científicas do mundo, a Science Advance, concluiu que se o desmatamento atingir de 20% a 25% da floresta amazônica, boa parte da Amazônia pode deixar de ser floresta. Hoje, a área derrubada corresponde a 18%. Um dos responsáveis pelo alerta é o pesquisador brasileiro Carlos Nobre. Se isso não conseguirmos parar esse processo, existe um enorme risco de boa parte da floresta amazônica não existir no futuro. Ela será substituída por um tipo de savana tropical, mas bastante degradado, um cerrado, mas bastante degradado. A pesquisa chega à mesma conclusão de outro levantamento feito pelo Sistema de Proteção da Amazônia. O CIPAM vem acompanhando desde 2007 os mananciais, rios que abastecem cidades de Rondônia, e tem sentido reflexos no armazenamento da água da chuva no subsolo. É do subsolo, né, a vazão mínima, o escoamento de base, que a gente espera essa recarga para os rios. E o que a gente tem avaliado nesses estudos, que avaliam os mananciais de abastecimento, é que essa vazão está sendo cada vez menor, ela está sendo impactada, e esse impacto nós temos buscado consequência ou motivação justamente no desmatamento. O agricultor tropical tem que parar de usar o fogo como uma ferramenta nas suas atividades. O fogo, na agricultura, ele passa para a floresta, ele está fazendo com que a floresta fique muito vulnerável.
O Jornal Nacional de hoje já esteve na Tailândia, em São Paulo com a Maju, no Rio Grande do Norte, em Santa Catarina, já esteve agora em Rondônia e agora a gente vai para Moscou. Isso aqui é o Jornal Nacional, meu amigo. Boa noite, Renata. Vamos falar de Copa do Mundo. Vamos falar de Copa do Mundo, Bonner. Boa noite a você, boa noite a todos aí no Brasil. E a França venceu a Bélgica e chegou à final da Copa. Nos últimos 6 mundiais, essa é a terceira vez que os franceses chegam à decisão. Daqui a pouco a gente volta aqui de Moscou com os preparativos de Croácia e Inglaterra para a segunda semifinal da Copa amanhã e os detalhes da transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus da Itália. Até já, Renata. A polícia recuperou em Tocantins dinheiro que uma quadrilha de hackers tinha roubado de clientes de bancos e escondido na forma de Bitcoin, a moeda digital. A polícia apreendeu 7 carros que chegam a custar R$500 mil cada, além de um apartamento de R$1 milhão. Segundo a polícia, o luxo era financiado com a invasão de contas bancárias. As vítimas recebiam e-mails falsos em nome de bancos. Eram direcionadas a uma página idêntica à do sistema bancário e, ao digitar, tinham os dados capturados. A quadrilha furtou R$740 mil de clientes em 23 estados e investiu em bitcoins, moedas digitais criadas por supercomputadores espalhados no mundo todo. Mesmo não existindo fisicamente, elas podem ser convertidas em outras moedas. As moedas digitais são negociadas como numa bolsa de valores, mas não seguem as regras do sistema financeiro. O que preocupa as autoridades é que elas são muito difíceis de ser rastreadas e, por isso, podem ser usadas para lavagem de dinheiro. Esse é o porquê de pessoas que têm praticado crimes, principalmente no mundo tecnológico, buscarem, às vezes, dissolver esse dinheiro, esconder esse dinheiro em criptomoeda. Com a ajuda de um dos integrantes da quadrilha, os peritos conseguiram abrir uma espécie de cofre virtual. Dentro desse cofre estavam as senhas que davam acesso aos bitcoins. R$710 mil foram recuperados. A aquisição dessas informações junto às corretoras seria um trabalho mais complexo e mais demorado, visto que algumas têm sede fora do país. Então, partiu-se para uma segunda linha de trabalho que consistia na obtenção das credenciais de usuário e senha para gerenciar essas criptomoedas. O Senado aprovou um projeto que proíbe o uso de dados pessoais sem o consentimento do cidadão ou autorização legal, ou ainda sem a concordância dos pais, quando se tratar de criança. Dados sobre saúde só poderão ser utilizados para pesquisa e as empresas que vazarem as informações vão ser multadas. Essa proposta segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. A seguir, a presidente do STJ considera absurda a decisão do desembargador plantonista do TRF4 que mandou soltar o ex-presidente Lula. Tomou posse hoje em Brasília o novo ministro do Trabalho. O desembargador aposentado Caio Vieira de Mello substitui Elton Yomura, que tinha sido indicado pelo PTB e pediu demissão ao ser investigado por suspeita de fraude na concessão de registros para sindicatos. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou um habeas corpus ao ex-presidente Lula. Na decisão, ela afirmou que o desembargador plantonista Rogério Favretto não poderia mandar soltar o ex-presidente Lula. A decisão da presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, foi uma resposta a um pedido de um cidadão comum que queria a liberdade de Lula. A ministra negou liberdade ao ex-presidente e fez duras críticas ao desembargador Rogério Favretto, que decidiu soltar Lula. Decisão que foi revertida pelo presidente do TRF4, o desembargador Thompson Flores. A ministra disse que depois de percorrer todas as instâncias da justiça, a questão sobre a prisão de Lula foi ressuscitada por advogados que peticionaram estranhamente ao juiz de plantão do TRF4. Em 6 páginas, a presidente do STJ analisou o embate jurídico de domingo sobre o argumento de Favretto de que era preciso soltar Lula por haver um fato novo, a pré-candidatura. A ministra disse que a decisão do plantonista foi teratológica, ou seja, absurda.
A inusitada e teratológica decisão que, em flagrante desrespeito à decisão colegiada da 8ª turma do TRF da 4ª Região, ratificada pela 5ª turma do STJ e pelo plenário do STF, erigiu um fato novo que, além de nada trazer de novo, pois a condição de pré-candidato é pública e notória há tempos, sequer se constituiria em fato jurídico relevante para autorizar a reapreciação da ordem de prisão sob análise. A pré-candidatura de Lula foi lançada pelo Partido dos Trabalhadores há 6 meses. Sobre isso, a ministra afirmou que é óbvio e ululante, ou seja, evidente, que o mero anúncio de intenção de réu preso de ser candidato a cargo público não tem o condão de reabrir a discussão acerca da legalidade do encarceramento, mormente quando, como no caso, a questão já foi examinada e decidida em todas as instâncias do Poder Judiciário. Laurita Vaz ainda não decidiu sobre o pedido feito ontem pela Procuradoria-Geral da República para que os habeas corpus pedidos pela defesa de Lula sejam julgados pelo STJ. Apesar disso, a ministra sinalizou que está totalmente fora da competência do desembargador plantonista emitir juízo de plausibilidade sobre as teses da defesa, o que será, em tempo oportuno, examinado e decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Na decisão, a presidente do STJ saiu em defesa do juiz Sérgio Moro. No domingo, o magistrado afirmou que não podia mandar soltar o ex-presidente porque era apenas o executor da ordem da 8ª turma do TRF4, que decidiu sobre a prisão de Lula. Ou seja, assim como não tinha poderes para mandar prender, também não tinha poderes para autorizar a soltura. Moro tomou a decisão porque foi citado pelo desembargador Favretto. A ministra afirmou que a decisão do desembargador causou perplexidade e intolerável insegurança jurídica. Diante dessa esdrúxula situação processual, coube ao Juízo Federal de Primeira Instância, com oportuna precaução, consultar o presidente do seu tribunal se cumpriria a anterior ordem de prisão ou se acataria a superveniente decisão teratológica de soltura. A ministra também criticou a segunda decisão de Rogério Favretto. Não satisfeito, o desembargador plantonista insistiu em manter sua decisão, proferindo outras, aumentando o tom, ameaçando o juízo federal de primeiro grau. Pediu a provocação da Corregedoria e do CNJ, a fim de apurar eventual falta funcional, e a Autoridade Policial Federal, advertindo sobre as consequências de desobediência de ordem judicial, estipulando prazos diminutos para cumprimento imediato da ordem de soltura. Laurita Vaz chamou o episódio de tumulto processual, sem precedentes na história do direito brasileiro. A presidente do STJ afirmou que a decisão em pleno domingo, mexendo com paixões partidárias e políticas, deixou o cenário processual ainda mais complicado e exigiu a medida saneadora, ou seja, a decisão do presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores, que negou a liberdade. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado rejeitou o projeto de lei que prevê que o cliente que desistir do imóvel na planta perca até 50% do que já pagou. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados no mês passado e afetaria o modelo mais comum de contratos no Brasil. Mas depois das críticas, a comissão derrubou o relatório do senador Ricardo Ferraço, do PSDB, que acatava o texto como tinha saído da Câmara. Essa é a última semana de atividades no Congresso Nacional antes do recesso. E o Senado, hoje, aprovou projetos que ameaçam piorar ainda mais a situação das contas públicas. São as chamadas pautas-bomba. Quem traz ao vivo de Brasília as informações para a gente é a Cláudia Bom Tempo. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, os senadores passaram um dia fazendo várias votações. E agora há pouco eles aprovaram um projeto que beneficia micro e pequenas empresas que não estavam pagando os impostos em dia e que foram excluídas do Simples Nacional. Pelo texto, essas empresas poderão retornar ao Simples se aderirem a um programa para regularizar as dívidas, que já está em vigor. A medida favorece 470 mil empresários. O projeto já passou pela Câmara
Câmara e agora com essa votação no Senado já segue para a sanção do presidente Temer. Agora, se essas empresas fossem mantidas no regime normal de arrecadação, de cobrança, pagariam mais impostos. Então, é como uma frustração de receitas para o governo. Em outra votação, também no plenário, os senadores restabeleceram o benefício fiscal ao setor de refrigerantes. Esse projeto aprovado vai contra uma decisão do governo tomada no meio da greve dos caminhoneiros para arrecadar 740 milhões de reais, dinheiro que era para bancar parte da queda do preço do diesel. Esse projeto agora segue para a Câmara. E agora, aqui na Câmara dos Deputados, os deputados também estão em votação e podem aprovar projetos que terão impacto nas contas públicas. Bonner. As contas públicas que não tem dinheiro do governo, né, Cláudio? O dinheiro é nosso, né? É o nosso dinheiro. Obrigado pela participação ao vivo aqui no Jornal Nacional. E você? Que Brasil você quer para o futuro? Eu sou Larissa Arnaud, sou de Carvalhos, Minas Gerais, terra das trilhas e cachoeiras. O Brasil que eu quero é um país com incentivo maior ao esporte, principalmente por parte das mulheres. Eu sou o Denis Aparecido da Silva, o popular Zé Coco, moro na comunidade de Santana, no município de Nova Canaã do Norte, Mato Grosso. O Brasil que eu quero para o futuro é um país sem corrupção, um país digno, de honestidade, onde as pessoas deficientes como eu possam ter seu direito também na vida social. Meu nome é Agenor José de Santos, sou um produtor rural, estou falando de Ponto Novo, Bahia. Quero um país sem desigualdade social, sem roubo e sem corrupção, e que os valores dos nossos votos sejam investidos na agricultura, mais saúde, educação e segurança. Esse é o Brasil que eu quero. Sou Gabriel de Jesus, da cidade de Rio Branco, estado do Pará. O país que eu quero para o futuro, um país de governantes honestos, de princípios, de caráter, e que eles tenham a dignidade de usufruir apenas daquilo que lhe é de direito e deixar o dinheiro do povo para o povo. Meu nome é Daniele. Meu nome é Guaciara. E eu sou Scarlett. Nós somos do município de Governador Lindenberg, no estado do Espírito Santo. E o Brasil que nós queremos é onde os nossos governantes não retirem os direitos já conquistados pelos trabalhadores rurais, como estão querendo fazer na reforma da Previdência. Meu nome é Darlene Paulino. Estou aqui na cidade de Arara, Paraíba. O Brasil que eu quero é um Brasil limpo e sincero, que a gente tem que ser feliz do jeito que a gente é. Chega de tanto preconceito. Vamos ser felizes, é o Brasil que eu quero. Qual é o Brasil que você quer? Manda o vídeo pra gente. Todas essas mensagens estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. A seguir, Inglaterra e Croácia se preparam para a semifinal de amanhã e o astro Cristiano Ronaldo troca o Real Madrid pela Juventus da Itália.